Mas vamos lá, querido. Não era eu que iria ministrar essa palavra hoje aqui, não. Mas as pessoas queriam ministrar, né? Teve algum imprevisto e eles não puderam estar. E eu estava ali, né? E Deus estava comunicando, né? E o corpo logo começa a tremer. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Então vamos lá. Né? E a gente vem abordando algum assunto. A Lili pregou, né, no domingo passado, falou sobre resgate, né? Sair da caverna. O presbítero Luciano pregou na quinta-feira, ele falou, né, sobre o deserto, né? E hoje Deus está trazendo para nossas vidas uma palavra aqui sobre esperança. Aleluia. Sobre esperança. E eu queria que fosse colocado aí, você abrisse a sua Bíblia, em Lamentações, no capítulo 3, no verso de número 18. Amém? Você já abriu a sua Bíblia? Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. E aqui estamos nós diante da tua presença, Pai. E eu quero declarar, Senhor, a minha dependência do Senhor. E quero te pedir, Deus, que tu possa usar, Senhor, esse humilde servo, Senhor, que se coloca nas tuas mãos, como instrumento para que tu possa usar, que tu possa falar através dos meus lábios, do meu ser, e que venham as informações direcionadas do Senhor para nossas vidas, porque nós estamos, Senhor, como a mesa, Senhor, esperando, Senhor, essa alimentação. E essa alimentação, quem vai nos servir é o Senhor. E por isso, Senhor, nós estamos aqui sedentos de ouvir e ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, seja conosco nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações, para que nós possamos, Senhor, sair daqui completamente com o entendimento daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro assim, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Façamos a leitura, diz assim... Verso 18, ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amados, quando a gente olha para a vida de Jeremias, ele é um livro que já fala de lamentações. E muitos vão tratar, dizer que o profeta Jeremias, né, era um profeta chorão. E outros vão dizer, o teólogo vai dizer que era o livro do ai. E nós vemos, no decorrer, se você começar a ler, né, desde o capítulo 1 de Jeremias, né, entrando em Lamentações também, você vai ver a trajetória, o processo que Jeremias passou. As aflições, as dificuldades. Mas Jeremias, ele chega no momento que ele faz essa declaração. Que ele diz, então disse, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias, ele foi sacerdote, querido, desde uma família, já de criança ele foi sacerdote. E durante o período
que Jeremias, por cerca de 23 anos, é que ele foi entender o chamado dele. E ele viveu no período do rei Josias, do Joaquim e de Zedequias. E quando ele foi entender, querido, aos 23 anos, que o Senhor, ele começa a falar, palestrar com o Senhor, e o Senhor, ele começa a falar com Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E ele disse: então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E o Senhor disse: mas o Senhor disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias, ele recebe aquela palavra, a incumbência que ele recebeu de ser um profeta, de anunciar a palavra do Senhor a uma nação eleita que o Senhor resgatou com as suas mãos fortes, tirou de uma escravidão para poder emanar uma terra que emana leite e mel. E o Senhor assim deu essa oportunidade para introduzir eles na terra. Mas só que tem que, devido à convivência com outros povos, aquele povo cativo, aquele povo, do Senhor, eles começaram a se envolver com outros altares, com Baal, começaram a se envolver com Baalaíns. Eles largaram a adoração ao Senhor. Ou seja, eles voltaram as costas para o Senhor. E Deus então, querido, começa a falar com Jeremias: Jeremias, agora eu preciso que você vai falar com essa nação, que deixaram o caminho do Senhor e enveredaram por outros caminhos, que não são os caminhos que eu preparei para que eles pudessem somente adorar ao Senhor. Mas eu preciso que você vá e fale contra eles. E Jeremias, querido, ele vai, incumbido de uma grande responsabilidade, ele vai em direção àquele povo e ele começa a falar com aquele povo, fazendo que aquele povo pudesse voltar, para que aquele povo pudesse voltar para as origens iniciais. Mas aquelas palavras que Jeremias falava, querido, parecia que era chovendo molhado, parecia que entrava num ouvido e saía no outro. O povo não estava dando crédito, parecia que quanto mais ele falava, mais o povo enveredava pelos caminhos errados. E isso trouxe uma tristeza tremenda ao coração de Jeremias. Jeremias, com grande cuidado, com um amor no coração, não queria que aquele povo vivesse o processo que Deus falou que iria fazer se eles não retornassem à casa do Senhor. E Jeremias olha para ele e fala assim: olha, o Senhor vai trazer grandes ruínas sobre a vida de vocês. Vocês precisam voltar ao caminho, vocês precisam viver as primeiras adorações, você precisa voltar ao Deus único, Deus de Israel. Mas não tinha nenhum efeito. E Jeremias, querida, ele era um profeta que muitas das vezes ele viveu solitário. Hoje você tem a sua família, você tem os seus filhos, tem os seus pais, mas Jeremias, querido, não podia nem ter a sua prole. E quando nós olhamos em Jeremias,
no capítulo 16, Jeremias capítulo 16, verso de número 2, se puder colocar aí para mim. Ele diz assim, o Senhor falando com eles, não tomarás para ti mulher, e nem terás filhos, e nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das suas mães que tiverem e seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados e nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e os animais da terra. Olha a vida de solitário, querido, do profeta. Ele não poderia, de maneira nenhuma, adquirir naquela terra, porque o Senhor traria um pesado jugo sobre aquela terra, sobre aquele povo. E Jeremias, querido, de posse dessa informação, ele queria, através da palavra, que aquele povo não passasse por esse processo. Mas o povo nem estava aí. E quando nós olhamos a vida de Jeremias, nós vemos ele lutar, e parece, é como se estivesse cavando um poço, como para poder tirar água. Quanto mais você cava e nada de chegar à água. E chegou um momento, querido, Jeremias ficou exausto. Ele ficou exausto. E ele parou no momento, e ele falou assim, não, vou continuar, vou voltar, continuar a falar. E começou a falar. E o povo então se revolta contra ele. Não, você não. Vamos fazer o seguinte, vamos eliminar Jeremias. Pegaram Jeremias, lançaram ele dentro de uma cisterna ou um poço, profundo, cheio de lama. Fazendo, vamos deixar que ele morra de fome lá dentro. Vamos deixar que ele pereça lá dentro. Só assim nós vamos nos livrar dessas palavras, que ficam contínuas em nossos ouvidos. E lançaram Jeremias dentro de uma cisterna. E quando ele olha, aparece um amigo. O nome dele é Abimeleque. Ele pega aquelas tiras de lençol, amarra e desce até o fundo do poço e tira Jeremias de lá. Já enfraquecido, sem forças nenhuma. Jeremias sai daquela cisterna e depois foi alimentado, recobrou as suas forças e Jeremias continuou. E chegou um momento que é quando nós lemos ali que ele diz, já pereceu a minha glória e também a minha esperança no Senhor. Ele olha para o Senhor, Senhor, o que tu me deste para falar, eu falei. Só que tem que o povo não está dando a mínima. Ele perdeu aquela esperança de poder continuar falando sobre aquele povo. Mas ele olha, ele continua dizendo, ele no verso número 19 diz assim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do veneno na minha alma. Continuamente as recorda e se abate dentro de mim. Jeremias entrou num estado, querido,
que todo o seu interior estava completamente abatido, porque ele não estava vendo, né, nenhuma pontos positivos naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava profetizando sobre aquele povo. E ele se abate dentro dele. Mas ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E muitas das vezes, queridos, nós às vezes nos sentimos dessa forma. Nós estamos dentro da casa do Senhor. Nós estamos caminhando, buscando as orientações que Deus determina para nossas vidas. Viemos para a casa do Senhor, viemos cultuar o Senhor. Viemos nesse processo de oração que nós estamos aí. E às vezes nós olhamos para nossas vidas, às vezes a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, às vezes o tempo, né, nesse mundo, e às vezes nós vemos as coisas cada vez piorando, cada vez mais. E às vezes as nossas orações que fazemos já não saem com tanto vigor, já não saem com tanta certeza, não saem mais com tanta convicção. E parece a gente, dentro de nós, às vezes nós não verbalizamos assim, será que o Senhor, Ele se esqueceu de mim? Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Ele diz, no mundo tereis aflições. Tens de bom ânimo. Tens de bom ânimo. A nossa vida nesse mundo, querido, porque a palavra de Deus, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui apenas por passagem. E toda a nossa trajetória nesse mundo vai ter momentos nas nossas vidas que nós vamos passar por momentos altos e momentos baixos. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza, conforme o Senhor falou para Jeremias, assim, eu sou contigo. É assim que Deus fala com as nossas vidas, eu sou contigo. E nós vamos enfrentar algumas barreiras, algumas dificuldades. E um dos membros do nosso corpo, que ele é altamente abatido, querido, quando ele fala assim, pereceu o meu coração. O coração, a mente, né, o corpo humano, ele é sempre interligado um com o outro. Mas a primeira local que ele é atingido é o coração. E traz tristeza, traz rancor. Você lembra quando Jesus ele foi crucificado? Que botaram ele na cruz. E o soldado ele pega a lança, ele queria atingir aonde? Ele queria atingir o coração de Jesus. E às vezes, querido, as aflições, as adversidades, às vezes, em primeiro lugar, que ele quer atingir o coração. E ele atingindo o coração, querido, ele consegue atingir todo o corpo. E quando nós enfrentamos alguma adversidade, e parece que não tem escapatória, parece que não temos nenhuma solução presente, olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para cima, olhamos para trás, não vemos nenhuma solução. Mas quando o Senhor você eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e criou a terra. Aquele que tem confiança no Senhor, querido, ele é fortalecido a cada dia. Aquele que tem a confiança no Senhor, querido, ele passa pelas dificuldades, pelas barreiras, louvando e engrandecendo o Senhor. E quando eu falo assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Essa é a confiança que nós adentramos dentro dela.
porque não podemos ver esse nosso Deus, querido, com os nossos olhos carnais, mas como nós cantamos aqui, falamos aqui, no dia do arrebatamento, nós estaremos frente a frente com o Senhor. E Ele vai olhar para nós e vai dizer: bem-vindo, bendito do meu Pai. Entrai para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Porque nós conseguimos resistir, porque nós conseguimos levar a nossa confiança até o fim, querido. E isso proporcionou a salvação, proporcionou a vitória, a conquista. E a conquista nossa, o acoroamento, querido, é saber que no final nós conseguimos vencer todas as barreiras que tentaram nos impedir. E Jeremias fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Antes ele confessa que ele já tinha perdido a esperança, mas assim: não, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Talvez, querido, Deus te prometeu algo na sua vida, e quando ele diz para Abraão: Abraão, bendito serás todas as famílias da terra. A tua família, ela está incluída. A tua família, querido, ela está estabelecida dentro desse plano, bem-aventurada, bem-sucedida. Mas isso não vai nos impedir, isso não é sinônimo que nós possamos passar por algum momento de dificuldade nas nossas vidas, não. Porque os momentos de dificuldade, querido, momentos de adversidade, é que nós vamos ver a grande mão potente do Senhor sobre as nossas vidas. Quando eu falei assim, clamei o Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e se manifestou em meu favor. O povo de Israel, durante a trajetória, durante os 40 anos, né, no deserto, ele atravessando ali, mas não faltava alimentação. Dentro de um deserto, querido, a noite era uma friagem, abaixo de 0 grau, mas o Senhor era o fogo que aquecia. E durante o dia, a temperatura altíssima, mas o Senhor enviava uma nuvem sobre a vida deles. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor, Ele é compromissado com o seu povo. Ele é compromissado com os seus filhos. Ele é compromissado com aqueles que verdadeiramente aguardam a volta do Senhor. Ele diz: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não há de passar, mas antes ela vai se cumprir. E que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem é a igreja, querido? A igreja somos nós. Quando nós cantamos, mas a igreja será arrebatada. Ah, que lindo vai ser, hein? Chega ali, cadê o evangelista Paulo? Cadê? Subiu, já foi. Quando a igreja, a IMEC, corre procurar a IMEC, só está o templo vazio, cadê ela? Já foi, está nos braços do Senhor. Porque aqueles que gastaram 6 dias servindo a Deus serão recompensados por tudo aquilo que eles se propuseram a fazer. E quando nós olhamos, trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia, querida, ela é um livro. Ela fechada é apenas um livro. Mas quando ela é aberta, querido, é a boca de Deus falando para nossas vidas. E quando ele diz: quando os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor, Ele criou o mundo, Ele criou todas as coisas, e pelo poder da sua palavra, Ele sustenta todas as coisas.
esperança. E é através da palavra dele, é a palavra dos ensinamentos dele, querido, é que nos encoraja, é que nos dá poder, é que nos dá estabilidade, é que traz essa confiança para nossas vidas. Por isso, quando nós olhamos vidas de homens e mulheres que passaram por alguns processos dificultosos, passaram por alguns momentos difíceis na sua vida, mas eles conseguiram vencer. Eles conseguiram vencer, eles conseguiram passar por todo o processo, mas eles sabiam em quem a sua credibilidade estava estabelecida no Senhor. E quando eles olhavam pela palavra, eles olhavam os acontecimentos das coisas, das curas, das restaurações. Querido, isso encorajava eles cada dia mais para caminhar. E ele olhava assim, conforme o Senhor fez com Abraão, conforme o Senhor fez com Moisés, conforme o Senhor fez com o apóstolo Paulo, conforme o apóstolo fez com o Neemias, certamente o Senhor não me abandona, Ele fará também através da minha vida. E nós, queridos, estamos aqui utilizando essa tribuna para poder falar contigo, que não são palavras nossas, mas são palavras direcionadas do Senhor para nossas vidas. São palavras, querido, que vêm diretamente do trono de Deus para nossas vidas. E nós não podemos de maneira nenhuma desistir. Porque a palavra do Senhor lhe diz, aquele que lança a mão no arado e se olhar para trás, ele não é digno de entrar no reino de Deus. Caminhe, querido, vai até o fim. Eu não estou vendo solução, mas eu estou vendo as promessas do meu Deus que está diante de mim. Eu não estou vendo um acesso para que eu possa sair dessas dificuldades. Eu não estou vendo uma condições para que eu possa me livrar disso. E eu quero te falar uma coisa. Não peça para o Senhor tirar do meio da dificuldade, não. Peça para Ele te tirar, não, estou sofrendo uma dificuldade, eu estou... Não peça, querido, para Ele te tirar da dificuldade, não. Peça a Ele, Senhor, passa comigo nessa dificuldade. Passa comigo. Eu sei que o Senhor segurando na minha mão, não é eu segurando na tua mão, que eu posso escapulir, não aguentar e escapulir, mas se o Senhor segurar na minha mão, eu não vou fracassar de jeito nenhum, eu vou passar. Eu vou continuar. Eu vou sair do outro lado, como Miriam saiu do outro lado cantando que só o Senhor é Deus. E por isso nós temos que a cada dia estabilizar no Senhor. O que chegou na minha vida. E às vezes nós somos muitos afoitos. Chega uma dificuldade para a gente fica, busca aquele assim, não, para. Comece a levar isso diante do Senhor. Senhor, eu sei que o mundo ele é constituído de autoridade, toda autoridade ela é constituída por Deus. Mas primeiro, a maior autoridade primeiro é o Senhor. E por isso eu estou colocando diante do Senhor a minha causa. O Salmo 70, verso número 1, ele diz, apressa-te, Senhor, em cuidar das minhas causas. Apressa-te, Senhor. Então, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, querido, nós estamos verdadeiramente reconhecendo Deus como superior, como nosso Deus. E Ele se agrada de cada movimento, de tudo aquilo que nós colocamos diante dEle. E Ele vai
buscar os meios, né, como estrategista que ele é, para poder solucionar as suas dificuldades. E às vezes nós deparamos com a situação, nós vemos o agir de Deus, que depois nós ficamos paralisados, assim, só mesmo Deus para poder fazer dessa forma. Só mesmo Deus para poder fazer com que as bênçãos chegassem até as minhas mãos. E ele diz: o que era impossível para o povo, era possível para Deus. E por isso, Deus, ele é um Deus galardoador daquele que o busca. E quando nós colocamos diante das nossas vidas, e eu botei aqui, eu escrevi aqui assim, ó, prosseguir sempre, desistir nunca. Prosseguir sempre, desistir nunca. Diz foi uma ilustração, né, que fizeram, acho que de um alpinista. E ele subiu, né, e começou a descer. E no meio do deserto, naquela montanha, né, começou a nevar. E ele veio descendo, e ele ficou perdido. Descendo, chegou no momento que ele não conseguiu, ele parou, travou ali. E ele ouviu uma voz: corta a corda. Corta a corda. E ele parado ali, você, mas como é que eu vou cortar a corda? Eu vou cair lá embaixo. E ele: corta a corda. Corta a corda. E ele não cortou. E depois foram achar ele. Acharam, ele estava a 1 metro do chão. Por quê, querido? Ele não acreditou na voz do Senhor que estava com ele. E às vezes o Senhor, ele fala conosco assim: eu estou convosco até a consumação do século. Mas às vezes na nossa esperança, passamos por alguns processos tão difíceis que a nossa esperança, ela vai se esvaindo, ela vai se desfazendo. Mas quando nós falamos, trago a esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E se você tem, querido, um objetivo, se você tem um pensamento, se você tem um sonho, se você tem um propósito, querido, você não pode se esquecer de maneira nenhuma dele. Você não pode, até aquilo você lutou, você não conseguiu chegar, mas você continua caminhando, querido, que a vitória chegará, a conquista chegará. Mas se você retroagir, se você retroceder, querido, você não conseguirá. Mas nós precisamos, querido, verdadeiramente utilizar essa confiança que é nos proporcionada pelo Senhor, a esperança. E a pessoa às vezes diz que a esperança é a última que morre. A esperança não morre. A esperança, ela não passa pelo processo da morte. A esperança, ela é viva. A esperança, querido, é que nos traz resultados positivos nas nossas vidas. A esperança, querido, é que nos faz avançar em meio a terrenos dificultosos. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. As misericórdias do Senhor, ela de maneira nenhuma, ela é paralisada. Não, a misericórdia do Senhor é até aqui. Não, ela não é até aqui.
ela não tem fim, ela prossegue todo o tempo, ainda que nós possamos passar alguns momentos de dificuldade, né, de desacreditar nas misericórdias, desacreditar nas promessas do Senhor. Mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua, querido, operando no meio das nossas vidas. Ele continua nos impulsionando para poder vencer. No meio de uma batalha, no meio de uma guerra, querido, só vence aquele que consegue contemplar a bandeira da vitória, a bandeira branca acenada, que você viu, ganhei. Quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: combati um bom combate. Aleluia. Combater, querido, não é bom. Às vezes combater vai trazer ferimentos, vai trazer feridas, vai trazer dores. Mas quando nós conseguimos derrotar o nosso adversário, querido, aquelas ferimentos, aquelas dores, querido, vai servir como um troféu, né, de conquista, de vitória. Jeremias, querido, ele passou por um processo ruim, mas o Senhor em todo o tempo: eu sou contigo, Jeremias, onde eu te enviar, tu irás, o que eu te mandar tu falar, tu vai falar. Ainda que esse processo se torne um processo de dores, de dificuldade, de rejeição, de solidão, mas o Senhor é tudo para mim. O Senhor é, como aquele hino diz, o Senhor é o meu tudo. Ele é o meu tudo. E Ele converterá as nossas tristezas em alegrias. Amado, se você caminhou, você veio, você continuou e veio, você paralisou aqui, assim, está muito difícil, o mar está muito bravio, está muito dificultoso para eu avançar. Eu vou parar, eu vou voltar. Não, vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, que você vai se deparar com a tua conquista, com a tua vitória. Mas não se alegra naqueles que retrocedem, que aquele que enfrenta, que aquele que olha a dificuldade como uma barreira e se detém diante dela. Não. Moisés estava conduzindo um povo, e ele chegou diante do mar, e naquele momento ele olha para aquele mar, ele não tinha condições de passar, e atrás vinha Faraó com seus cavalos, e todo mundo armado com a sede para poder destruir aquele povo. Mas vais para ali, ele começa a ajoelhar: Senhor, e agora? E agora, Senhor, como é que eu vou? O Senhor, tão calmo, tão tranquilo: Moisés, isso não é hora de clamar, Moisés. Isso não é hora de clamar. O que tu tem na mão, Moisés? Um cajado, estende sobre o mar, Moisés. Estende sobre o mar, Moisés. E Moisés estendeu ali, querido, e aquelas paredes de água a gente nunca viu, mas Deus promoveu as paredes de águas e mandou que o povo pudesse passar a pé enxuto no meio do mar e atravessar por outro lado. Mas eu não quero te dizer que as provisões do Senhor, o poder emanante do Senhor, querido, Ele continua de pé, Ele continua vivo, Ele continua abrindo caminho no meio do mar, para você passar, para você chegar no outro lado, no local que você tem que chegar. Ele vai te ajudar a chegar do outro lado. Põe-se de pé nessa noite, vamos glorificar e exaltar esse nome do Senhor, mas não desista. Mantenha os teus olhos nessa esperança. Traz ao coração aquilo que te dá esperança, aquilo que você precisa, aquilo que você estará estabelecendo na sua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
Adore o Senhor.